Olá pessoal, vou neste vídeo aqui responder as questões 4, e 5 e 6 da lista, né? Da segunda lista, a lista de conjuntos. E as questões envolvem demonstrações, né? De algumas propriedades aqui dos conjuntos. Então vamos lá. A quarta questão pede para provar ou refutar as seguintes proposições. Então, a ideia é que se a proposição for verdadeira, você tem que fornecer uma demonstração, e se ela for falsa, você tem que dar um contra-exemplo, né? Então vamos analisar aqui a primeira questão A. Ele pergunta que se B está contido em A e C está contido em A, então a união dos conjuntos está contida em A. Então, você pensando um pouco nessa questão, você verifica rapidamente que ela deve ser verdadeira, né? Então, se ela é verdadeira, a gente deve ter alguma maneira de demonstrá-la, né? Então, eu aqui separei, né, as hipóteses. Se B está contido em A e C está contido em A, então a tese é o que a gente quer provar. Então, uma demonstração, o que você quer mostrar é a tese. E em algum momento da demonstração da tese, você vai ter que usar as hipóteses, né? Então, essa aqui é a ideia. Nem sempre a gente vai conseguir uma demonstração que a gente sai da hipótese direto e vai para a tese, né? Ou seja, só usando aqui manipulações simbólicas, né? Então, às vezes a gente tem que... A primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre reescrever a tese. O que a gente quer demonstrar? Então, nós queremos mostrar que... Dizer que B unido a C está contido em A é dizer que para qualquer x, se x pertence à união, então x pertence a A. É isso que a gente quer mostrar. Isso que significa dizer que B unido a C está contido em A. Então, o que eu quero mostrar é isso. Vou pegar um elemento x qualquer em B unido a C, na união, e tentar mostrar que ele pertence a A, usando as hipóteses. Então, vamos lá. Bom, se x pertence à união, pela definição de união, x pertence a B ou x pertence a C. Tá? Mas se x pertence a B, pela hipótese de que B está contido em A, isso significa que x pertence a A também. Não é isso? Da mesma forma, se x pertence a C, como C está contido em A, x pertence a A. Então, isso aqui, esse passo 2 aqui, é algo que a gente pode concluir das hipóteses, né? Então, continuando, se x pertence a B ou x pertence a C, como eu já sei por 2 que x pertence a A e x pertence a, ou x pertence a A, né? Já porque x pertence a B, x pertence a A. X pertence a C, x pertence a A. Então, deste fato de x pertencer a B ou x pertence a C, a gente conclui que x pertence a A. Né? X pertence a A ou A significa que x pertence a A. Então, eu consegui, para um x qualquer na união, mostrar que ele pertence a A também. Então, assim a gente conclui a demonstração do item A. No item B, ele pede para ver aqui se analisar essa proposição, né? Se a interseção de A e B é igual à interseção de A e C, então B é igual a C. Essa proposição está meio estranha, né? Porque a gente pode pensar um pouco e ver que isso é falso, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que encontrar exemplos de conjuntos que satisfaçam a hipótese, mas não satisfaçam a tese. Então, nesse caso, eu vou tomar aqui o A igual ao conjunto vazio, B igual ao conjunto que só tem o elemento 1, C igual ao conjunto que só tem o elemento 2. Então, a gente vê que A inter B dá vazio, A inter C dá vazio, então eles são iguais, né? Satisfazem a hipótese.
Mas, quando você vai analisar, né, a tese, B igual a C, não, B é diferente de C, porque B e C são conjuntos distintos. Então, essa proposição é falsa, né? Porque é possível encontrar uma situação onde a hipótese valha e a tese não valha. Mostrar um teorema, né, é mostrar que não pode acontecer da hipótese valer e da tese não valer. É basicamente isso. Sempre que a hipótese vale, a tese tem que acontecer também. Como neste caso isso não acontece, então isso não é um teorema. Essa proposição aqui é falsa. O item C é bem parecido com o item A. Então vamos passar rapidinho aqui, né? O que a gente quer mostrar no item C? Que se A está contido em B e A está contido em C, então A está contido na interseção. Né? Então, eu vou pegar um elemento qualquer x em A e mostrar que ele está na interseção. É isso que significa dizer que A está contido na interseção de B e C. Então, se x pertence a A, por hipótese, como A está contido em B, x pertence a B. E também, por hipótese, x pertence a C. Então, se x pertence a A, usando esse passo 1 aqui, a gente pode mostrar que x pertence a B e x pertence a C. Mas, pela definição de interseção, né, se x pertence a B e x pertence a C, x pertence à interseção. Então, a gente mostrou que todo elemento que está em A também está na interseção. Mas isso é exatamente o que a gente queria mostrar. O item D aqui, né? Esse é mais interessante porque na hipótese tem assim, ó, se A unido a B é sempre igual a A para todo conjunto A, então esse B tem que ser o conjunto vazio. Então, é aquela situação que a gente já falou em aula, que às vezes é difícil mostrar que algo vale para todo o conjunto A. Né? Então, o que a gente pode tentar fazer? Né? A gente quer mostrar que para todo conjunto A, A unido a B igual se A unido a B é igual a A, então B tem que ser vazio. Então, como é algo que depende de todo A, para todo A, né, às vezes é difícil mostrar isso. Às vezes, diretamente. Às vezes é mais fácil tomar contrapositiva. Então, vamos analisar qual é a contrapositiva dessa proposição. Né? Então, a contrapositiva você... aqui a gente tem hipótese implica a tese. Na contrapositiva é a não tese implica a não hipótese. Então, qual é a negação de B ser igual a vazio? B ser diferente de vazio. Qual é a negação de para todo A unido a B igual a A? Existe um A, tal que isso não acontece. A unido a B é diferente de A. Então, essas proposições são equivalentes, né, pela lógica. A gente sabe que uma proposição é equivalente à sua contrapositiva, ou seja, se uma é verdadeira, a outra é verdadeira, se uma é falsa, a outra é falsa. Então, só que aqui nesse caso, a gente reduziu o problema a uma situação mais simples. Né? Supondo que o conjunto B é diferente de vazio, eu só tenho que mostrar que existe um conjunto A, tal que A unido a B é diferente de A. Então, é fácil ver nesse caso que se você tomar A igual ao vazio, a gente vai ter o quê? A unido ao vazio, né? Ou A unido a B. Como A é o vazio, vai ser vazio unido a B. Mas vazio unido a B é o B. E o B, por hipótese, aqui eu estou usando a hipótese, né? É diferente, a hipótese da contrapositiva, que é essa aqui. B é diferente de vazio. Mas vazio é igual a A, porque eu escolhi o A igual a vazio. Então, a gente encontrou um conjunto tal que A unido a B é diferente de A, se o B for diferente de vazio. Então, assim a gente mostrou a contrapositiva da proposição dada e, portanto, a proposição dada é verdadeira. Já a questão 5
pede para mostrar uma equivalência de proposições, ou seja, se A é igual a B, então A menos B é igual a B menos A e vice-versa. Quando a gente pede para mostrar que uma equivalência, né, de equações, de proposições, né, a gente quer mostrar isso aqui. Se A é igual a B, então A menos B é igual a B menos A, tá? No caso do item A, e vice-versa. Se A menos B é igual a B menos A, então A é igual a B. Então, na verdade, quando a gente pede para mostrar uma equivalência, a gente tem duas proposições, né? A gente costuma dizer a ida e a volta, né? Então, vamos analisar aqui. No caso, a ida é bem simples, né? Se A é igual a B, então A menos B, você vai tirando o conjunto dele mesmo e vai dar vazio. Da mesma forma, B menos A também vai dar vazio. Portanto, A menos B é igual a B menos A. Então, a ida, nesse caso aqui, é bem fácil. Já a volta é mais interessante. A gente quer mostrar que sempre que A menos B é igual a B menos A, então A tem que ser igual a B. Tá? Então, a gente vai mostrar isso também pela contrapositiva. A gente vai querer mostrar que se A é diferente de B, então não pode acontecer de A menos B ser diferente de B menos A. Né? Então, qual é a ideia? Se A é diferente de B, então, se dois conjuntos são diferentes, ou existe um elemento em A que não está em B, ou existe um elemento em B que não está em A. Tá certo? Ou um dos dois casos, ou os dois casos, né, devem acontecer. Porque se isso não acontecesse, os dois conjuntos seriam iguais, né? Todo elemento de A é um elemento de B e todo elemento de B é um elemento de A. Então, vamos analisar os dois casos. Então, isso é comum em demonstrações também. Você reduz a demonstração a duas possibilidades e depois analisa cada possibilidade separadamente. Então, no caso aqui, na primeira possibilidade, como A é diferente de B, uma primeira possibilidade é existe um elemento que pertence a A, mas que não pertence a B. Então, se A pertence a A e A não pertence a B, né, no primeiro caso, então A pertence a A menos B. Né? Por quê? Porque como A pertence a A e não pertence a B, se você tirar o B de A, não vai tirar o próprio elemento Azinho. Tá? Por outro lado, o A não pertence a B menos A, porque o A não pertence a B. Para pertencer ao complemento de B menos A, a diferença de B menos A tem que pertencer a B. Mas como A não pertence a B, A não pertence a B menos A. Então, a gente mostrou que esse elemento Azinho pertence a menos B e não pertence a B menos A. Portanto, esses conjuntos não podem ser iguais. A menos B não pode ser igual a B menos A, porque tem um elemento que pertence a um e não pertence ao outro conjunto. No caso 2, a situação é análoga, né? Se existe um elemento Bzinho que pertence a B e não pertence a A, então esse Bzinho pertence a B menos A, mas ele não pertence a menos B. Ele pertence a B menos A porque ele pertence a B e não pertence a A, então quando você tirar o A, você não vai estar removendo ele. E ele não pertence a menos B, porque ele não pertence a A. Então, de novo, os conjuntos são diferentes. E assim a gente mostrou a contrapositiva da proposição que a gente queria. Que no caso, era a volta da proposição dada. Então, pense um pouco sobre isso aqui. Pode estar um pouco enrolado, mas pense, volte o vídeo, você vai entender melhor. O item C é bem parecido, na verdade, né? Então, ou melhor, o item B, né, é bem parecido ao anterior. Vocês tentam usar o mesmo raciocínio, eu não vou fazer aqui. Mas é bem semelhante ao item A. Já o item C é mais interessante, né? Por quê, né? Ele pede para mostrar a equivalência entre A igual a B é equivalente a, para todo conjunto C,
A unido a C é igual a B unido a C, e A inter C é igual a B inter C. Na verdade, aqui essa questão juntou esse fato aqui da união, né, e da interseção. Na verdade, a gente podia tratar separadamente. Tá? Então, vamos ver aqui separadamente. Né? Primeiro, a ida. Se A é igual a B, então, para todo C, A unido a C é igual a B unido a C e A inter C é igual a B inter C. Isso é óbvio, né? Se A é igual a B, então, quando se fizer A unido a C, isso vai ser igual a B unido a C, porque A é igual a B. E a mesma coisa para... aqui está errado, né? Que é interseção. A inter C. Depois vocês consertam aqui. Então, a ida é óbvia. Aqui fica mais interessante na volta, né? Então, vamos pegar essa situação aqui. Ó. Eu vou assumir que para todo o conjunto C, A unido a C é igual a B unido a C. E quero mostrar disso que A é igual a B. Então, de novo, eu tenho uma proposição que eu quero mostrar e que a hipótese aqui envolve um para tudo, né? Então, nesse caso, muitas vezes a gente pode tentar tomar a contrapositiva para ver se facilita. De fato, quando você toma a contrapositiva dessa proposição aqui, que é a volta da proposição que a gente quer mostrar, vai ficar assim. Se A é diferente de B, então, com a negação dessa hipótese aqui, existe um C, tal que A unido a C é diferente de B unido a C. Então, a mesma situação. Se A é diferente de B, eu tenho duas possibilidades. Ou existe um elemento Azinho que pertence a A e não pertence a B, ou existe um elemento Bzinho que pertence a B e não pertence a A. Né? No primeiro caso, o que é que eu tenho que... Eu já estou assumindo aqui essa hipótese, então eu quero mostrar que existe um conjunto onde isso vai acontecer, né? Não vai dar igual, vai ser diferente. Então, pensando um pouco, você conclui que se você tomar o C igual ao próprio conjunto B, isso vai acontecer. Porque quando você faz aqui B igual a C, A unido a C vai ser igual a A unido a B. Portanto, o Azinho, como pertence a A, na situação 1, né, ele vai pertencer a A unido a B. Só que, como o Azinho não pertence a B, na situação 1, ele não vai pertencer a B unido a C. Porque B unido a C, como eu escolhi o C igual a B, B unido a C é igual ao próprio B. Tá? Então, isso mostra que o conjunto A unido a C, para essa escolha de C, não pode ser igual ao B unido a C. Então, isso mostra que esse conjunto C aqui, não existe conjunto C que A unido a C é diferente de B unido a C, que era o que a gente queria mostrar. O caso 2 é análogo, é só tomar agora o C igual a A. Você faz aí, você verifica que para essa escolha de C igual a A, na situação 2, né, onde existe um elemento Bzinho em B que não pertence a A, essa escolha aqui vai ser igual a, vai tornar A unido a C diferente de B unido a C. E o caso da interseção é análogo, tá certo? Tem que pensar, a hipótese é a mesma, só que em vez de tomar o C igual a B, no primeiro caso, você toma o C igual a A. Aí você vai ver que para essa escolha de C igual a A, né, no caso 1, como A pertence a A e A não pertence a B, Azinho vai pertencer ao Azão. Porque A inter C, como C é igual ao próprio A, né? A inter C vai dar o próprio A. Então, o Azinho pertence a inter C, mas como o Azinho não pertence a B, ele não vai pertencer à interseção de B e C. Portanto, esse elemento A pertence a inter C,
mas não pertence a B em TC. Portanto, esses conjuntos não são iguais. Tá, ok? Isso para caso 1. Caso 2, você escolhe aqui o C igual a B. Bom, finalmente aqui, a questão 6, eu vou fazer só o item A, e também uma equivalência, né? Ele quer mostrar que se A está contido em B, então vale essa equação, a diferença simétrica de A e B é igual a B menos A, e vice-versa. Se a diferença simétrica de A e B é igual a B menos A, então A tem que estar contido em B. Então, primeiro vamos demonstrar a ida, ou seja, se A está contido em B, então isso aqui acontece, essa equação é válida. Então, o que eu quero mostrar nessa ida é que essa equação é válida sempre que A está contido em B. Então, para mostrar que isso aqui é válido, eu vou pegar um elemento qualquer em X, um elemento X qualquer em A delta B, e mostrar que ele está em B menos A, e vice-versa. Pegar um elemento X em B menos A e mostrar que ele está na diferença simétrica. Então, vamos pegar o primeiro caso. Ou melhor, que se X pertence a diferença simétrica de B, então ele tem que pertencer a B menos A. Então, vou pegar um X aqui na diferença simétrica. Pela definição de pertencer à diferença simétrica, né? X pertence a A, ou exclusivo, X pertence a B. Mas eu posso reescrever isso, usando lógica, né? Dessa outra forma. Ou X pertence a A e X não pertence a B, ou X pertence a B e X não pertence a A. Mas, como por hipótese, né? A está contido em B, aqui eu estou usando a hipótese. Se X pertence a A, então X pertence a B. Então, onde tem X pertence a aqui, eu posso botar X pertence a B. Ok? Só que, o que é que vai acontecer? Quando eu formo que X pertence a B e X não pertence a B, isso aqui é falso. Isso vai ser sempre falso, né? Porque uma das duas coisas é verdadeira. Tá? Então, só que eu vou ter algo falso ou alguma outra coisa. Então, na verdade, falso ou qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, se X pertence a A delta B, então X pertence a B e X não pertence a A, que é a segunda membro aqui dessa disjunção. Mas dizer que X pertence a B e X não pertence a A é exatamente dizer que X pertence à diferença de B menos A. Então, a gente mostrou que todo elemento da diferença simétrica está em B menos A se A está contido em B. A gente usou a hipótese aqui nessa passagem. Bom, eu teria agora que fazer a volta, né? Mostrar que se X pertence a B menos A, então X pertence à diferença simétrica de A e B. Mas é fácil ver que a gente pode... qualquer uma dessas setas aqui, todas essas setas que a gente botou, elas, na verdade, são equivalências. Se X pertence a B menos A, então X pertence a B e X não pertence a A, e assim a gente vai voltando. Tá certo? Então, é só completar a demonstração colocando setas aqui nas voltas. Muito bem. Então, note que o processo de demonstração, às vezes, você tem que, para mostrar uma coisa, tem que mostrar outra. Então, pode ficar meio complicado. Agora, a gente vai mostrar a volta, né? Ou seja, que se a diferença simétrica de A e B é igual a B menos A, então A está contido em B. Que é isso aqui. E, nesse caso, também é mais fácil fazer a contrapositiva. Supor que A não está contido em B. E tenta mostrar que isso não pode acontecer. Então, se A não está contido em B, significa que existe um elemento em A que não está em B. Né? Mas se isso acontece, esse Azinho, ele pertence à diferença simétrica. Né? Ele pertence à diferença simétrica porque ele pertence a A.
e não pertence a B. Mas A não pertence a B menos A, porque A não pertence a B. Então, esse elemento A mostra que essa igualdade não pode acontecer. Tá certo? Porque tem um elemento nesse conjunto que não está nesse. Supondo que A não está contido em B. Então, isso mostra que a contrapositiva dessa proposição vale, portanto, essa proposição vale também. Só que essa proposição é a volta da proposição que a gente queria. Bom, é isso. Talvez a gente possa discutir melhor essas questões numa próxima aula, mas essa é a resolução das questões 4, 5, 6 da lista.